saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta rica e feliz oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite tão especial com uma igreja abençoada e também abençoadora. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o nosso pastor Ailton José Alves, o nosso pai, porque entendemos que através da instrumentalidade de Deus na vida do seu servo, se faz possível a nossa vinda, a nossa estadia aqui no Brasil. Então agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, como também de forma extensiva ao nosso amigo, ao nosso pai, não é? Pastor Aldir Domingos, a sua família, irmã da paz, como falaram a minha esposa, amém? Os filhos, é uma família que Deus tem nos ensinado a amar, não é? E a guardar em um lugar todo especial em nossos corações. Agradeço a Deus pela vossa vida, pastor, amém? Também a igreja aqui no Cabo, agradecemos o honroso convite, não é? De estar aqui nesta noite. Os irmãos, não é, sabem, o pastor acabara de falar aqui, nas contribuições das ofertas, o compromisso que a Igreja do Cabo tem aqui, não é, com a obra missionária. E permitam-me externar que a Igreja do Cabo, não é uma igreja que Deus usou para também nos abençoar, nos ajudar na vinda ao Brasil este ano. Amém, meus irmãos? Então, louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui cooperam, que aqui contribuem com a obra missionária, porque missões, ela é feita com aqueles que vão, que são enviados, por aqueles que ficam segurando a corda, orando, intercedendo, mas também por aqueles que contribuem, que cooperam. Amém? E aqui tem uma igreja comprometida com esta obra, com esta contribuição, e Deus, com certeza, Ele há de recompensar a cada um daqueles que tem sido fiel neste serviço. Quem diz amém por isto, amados? Meus irmãos, peço que a igreja fique orando por nós, para que Deus nos ajude, não é? E tenha misericórdia de cada um dos irmãos que aqui estão, não é? E conceda-nos uma palavra. Amém, meus irmãos? E que nenhum de nós possamos sair daqui da mesma forma como aqui nós chegamos. Eu confesso à igreja que estava pensando em um assunto para falar aqui nesta noite, mas a minha esposa citou a história do hino, não é? A bondade de Deus, que nós passamos de fato o ano de 2024. Desde o início do ano, na virada do ano, eu senti um desejo de Deus de pedir à igreja que todos os cultos, esse hino fosse cantado. E assim foi feito. Durante todo o ano de 2024, não é? Nos domingos, nos cultos, durante a semana, nós estivemos louvando a Deus este hino e foi uma bênção. E quando ela citou isto, me veio aqui ao coração uma palavra que Deus nos deu no início deste ano de 2025. Amém? Amém. No culto da virada do ano, não é? Ali em África do Sul, Deus colocou uma palavra no meu coração e nós transmitimos para a igreja. E eu nunca falei mais, não é, nesta palavra. Mas agora aqui, quando ela citou a bondade de Deus, a minha mente me trouxe à tona esta palavra do começo deste ano. E eu acredito que Deus quer falar com alguns aqui nesta noite. Por que não todos nós, em nome de Jesus? Amém, amados? Pela graça de Deus, não é? Estamos ali em África do Sul, cooperando com o nosso pastor. Este ano agora completa na escola bíblica 14 anos. O pastor nos enviou em 2011
os nossos pés pisaram aquela terra abençoada no dia 25 de novembro de 2011, quando ali fomos, era apenas a minha pessoa, a minha esposa e o meu filho Vitor. Vitor estava com 4 anos de idade, recém-completados, né? Hoje Vitor está com 18 anos de idade. E em 2016, Deus nos presenteou com o segundo filho, que é a nossa princesa Vitória, que está com 9 anos, completou agora dia 18 de agosto. E como os irmãos sabem, a África do Sul, irmãos, é um país que, se comparado com o Brasil, não é totalmente diferente. Veja que estamos aqui neste culto abençoado, temos aqui diversos órgãos, os jovens, os irmãos, as irmãs, os obreiros. E se eu perguntar se tem algum estrangeiro aqui, eu não sei se alguma mão vai se levantar. Todos nós somos brasileiros, digam amém. Amém. Veja que bênção, não é? Lá em África do Sul, não é? No trabalho que estamos ali cooperando com o pastor, nós temos um culto como esse, aproximadamente, não menos do que 10 diferentes países, irmãos. Não é? Não menos do que 10 diferentes países. Não é? Se vier um grupo jovem cantar aqui, os irmãos vão ver naquele mesmo grupo jovem, sul-africanos, nigerianos, malauanos, não é? Zimbabuanos, moçambicanos, não é? Congolês. Veja que coisa, não é? É uma miscigenação muito grande. E o país da África do Sul, ele tem 11 idiomas oficiais. Os irmãos aqui estudam, não é? São atualizados, sabem bem disso. Mas veja que isso é uma dificuldade muito grande para a propagação do Evangelho, não é? O Brasil, se a gente sair aqui do norte e for até o sul, cruzando os 27 estados do Brasil, não é? Nós temos uma população aproximadamente 230 milhões de habitantes. Todos nós falamos uma só língua, o português. Mudando de região, de estado, vai ter um pouco de diferença no sotaque, mas o português é um só, não é assim? A África do Sul é um país que tem 9 estados, não é? Aproximadamente, mais ou menos 60 milhões de habitantes, e cada estado tem uma língua oficial, pastor. Isso, e a gente está falando da África do Sul, não é? Porque o continente africano tem 52 países, amém? Então não é o continente africano, é a África do Sul, que é o país que está no extremo sul do continente, é onde nós estamos ali trabalhando, amém? E esse país, ele tem 9 estados, e cada estado tem a sua língua oficial, não é? Além das línguas oficiais do país, possuem mais 2 línguas, que é o inglês e o afrikaner. O inglês é dos colonizadores, porque a África do Sul foi uma colônia inglesa, e o afrikaner é uma língua que surgiu dos holandeses, que foram também usados como mão de obra, não é? Assim como também a Holanda teve uma participação muito forte aqui na história, não é, do Brasil. Eles estiveram presentes ali em África do Sul, e dos holandeses que ali estiveram, não é, juntamente com a influência africana, surgiu uma língua chamada afrikaner, que é a língua falada pelos brancos holandeses que ali estão. Amém, amados? Então veja a dificuldade que existe, não é, para a pregação do Evangelho, onde existe uma pluralidade de línguas tão grande. Veja que lá em Babel, o que é que Deus fez? Não é? O próprio Deus reconhece que a unidade linguística faz com que o povo se torne mais forte. Sim ou não? Deus disse, não é? O povo é um só, fala a mesma língua, não é? E tudo que intentarem no coração, eles assim sucederão, não é verdade? Então Deus dividiu as línguas para que o povo não pudesse avançar naquele intento maligno que no momento estava alcançando os corações daquele povo. Então veja que não é fácil, não é, a pregação do Evangelho naquele país, ainda que a África do Sul é considerada um país cristão, não é? A África do Sul, ela é considerada um país cristão, mas o cristianismo ali da África do Sul é um cristianismo totalmente comprometido com o secretismo religioso, com o ocultismo,
não é? A maior igreja cristã sul-africana, ela é ZCC, não é? Zion Christian Church, é a Igreja Cristã de Sião. É uma igreja sul-africana, cristã, mas eles adoram ancestrais, não é? Veja, que coisa terrível, né? São cristãos, mas adoram o espírito de mortos, consultam mortos, não é? Então veja que é um desafio muito profundo pregar o evangelho, trazer os sul-africanos para o evangelho bíblico, amém? Muitos chegam na igreja, dizem que já são cristãos, que já são crentes, não é? Mas eles vêm com uma carga cultural, com uma influência, não é, nas culturas muito forte. Então o trabalho de discipulado é um trabalho de desconstrução total das crendices, daquilo que eles aprenderam desde a infância, não é, como sendo natural e comum, para que eles possam aprender a cultura bíblica, aquilo que fala a palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Amém, amados? Então, é um trabalho desafiador. Isso é possível porque a igreja está orando. A igreja está intercedendo. Amém, amados? O trabalho missionário é um trabalho que ele é um confronto, não é, contra o reino das trevas. Muitas pessoas pensam que missões é turismo, não é? É glamour, é status, mas é renúncia. Jesus enviou os discípulos, os 70, e diz a Bíblia que eles os comissionou e repartiu, deu autoridades para que eles pudessem, em seu nome, pregar o evangelho, libertar cativos, expulsar demônios, curar enfermos. E quando eles voltaram com o relatório, voltaram empolgados, né? Eles voltaram alegres, porque eles estavam vendo o resultado do poder do nome de Jesus. E disseram: Senhor, é muito bom fazer missões, porque em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome oramos e nós podemos ver enfermos sendo curados, em Teu nome nós oramos e vimos cativos sendo libertos. Estavam muito alegres e entusiasmados, mas Jesus olha para eles e diz: vocês estão alegres por isto? Vocês estão alegres porque viram um resultado, não é? Estão vendo a estatística. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: quando eu vos enviei, vocês não viram, mas eu vi o diabo, Satanás, descer do céu como um raio, como um relâmpago. Isso fala de mobilização no reino espiritual, irmãos. Quando missões está sendo feita, o diabo se mobiliza tentando parar, estancar, não é? Imobilizar o avançar da igreja. Mas quando a igreja ora, intercede, clama a Deus, aleluia, se cumpre aquilo que a cabeça da igreja disse. Ele falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. O diabo tenta, o inferno se levanta, mas ele tenta para desistir, ele se levanta para cair, porque a igreja prevalece, a igreja avança. Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E ali em África do Sul, irmãos, tem uma igreja viva, pujante, que está avançando pela graça de Deus, amém, amados, que tem pregado o evangelho e vidas têm sido libertas porque é o resultado da oração e da intercessão da igreja. Então estamos aqui nesta noite, irmãos, para pedir, para renovar, não é? Para clamar aos irmãos que continuem intercedendo. Amém, amados? Orem pelo trabalho missionário. Nós temos ali em África do Sul, não é? Os irmãos bem sabem que este ano, né, houve uma pequena modificação no trabalho. Nós temos o templo sede da missão, amém? E nós temos muito próximo ao templo sede da missão a congregação que estávamos ali cooperando com o pastor, que é a congregação da Kennedy Street, não é? E por que esses dois trabalhos existiam próximos uns dos outros? Os irmãos, não é, entendam que no início do trabalho, pastor, não é, a sede era um trabalho originalmente em português, não é? Todo o trabalho da sede era feito em português, porque foi um trabalho que começou com uma comunidade portuguesa de Portugal, com alguns irmãos de Angola e alguns irmãos moçambicanos. Então o trabalho era feito todo em português. Com o passar do tempo, não é? Porque português não é uma língua sul-africana,
a comunidade portuguesa ficou ali parada e alguns irmãos de língua inglesa vinham para os cultos perguntando se eles podiam participar, mas não era o trabalho em inglês. E na época o pastor Cândido conversou com o nosso pastor e entendeu a necessidade de se iniciar um trabalho em inglês. Esse trabalho ganhou forma, ganhou corpo, foi crescendo e ficou no templo duas igrejas, a igreja de língua portuguesa e a igreja de língua inglesa, não é? E aí houve a necessidade da separação. Foi quando, em 2005, o nosso pastor enviou o missionário Sóstenes Pereira, que foi trabalhar na congregação da Kennedy com o trabalho em inglês. E na sede ficou o trabalho em português. Então, o que acontecia? Quem chegasse na sede falando em inglês era enviado para a Kennedy. Quem chegava na Kennedy falando português era enviado para a sede. Os irmãos entendem? Não é? E o trabalho assim foi sendo feito. Com o passar dos anos, o pastor João Marcos estava lá, não é? Ele sentiu a necessidade de começar uma vez mais um trabalho em inglês na sede, porque a comunidade portuguesa estava o quê? Diminuindo, uma vez que não existe a língua portuguesa na África do Sul. E aí ficou a sede com um trabalho em português e um trabalho também em inglês, não é? Os anos foram passando e este ano o pastor, direcionado por Deus, não é, entendeu que faria agora a fusão da Kennedy. A Kennedy voltaria para casa, não é? Porque a congregação da Kennedy é uma extensão que saiu ali da sede da missão, passou 20 anos e agora voltou para a sede. O trabalho é um só, não é? O trabalho agora é todo em inglês. Amém, meus irmãos? Alguns irmãos que ainda, né, que são uns idosos que vieram de Moçambique, que não falam inglês, não é? Deus tocou no coração da minha esposa e ela, nas terças-feiras, está ali dando agora uma aula de inglês para aqueles irmãos que não falam, não é? Para que eles possam aprender a língua e sejam inseridos no contexto do culto. Porque um trabalho traduzido, irmãos, não é? Ele leva muito tempo. Uma palavra que seria dada em 30 minutos, não é? Se for traduzida, ela passa 1 hora, não é verdade? Porque aí o pregador diz, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, aí o outro traduz, não é verdade, pastor? E aí leva-se o tempo dobrado. Mas a obra está avançando, irmãos, e eu peço que a igreja continue intercedendo, orando, jejuando, não é? Não é fácil ali levar o evangelho a um povo que sofreu tantos anos com um sistema de segregação racial que foi o apartheid, não é? Os irmãos sabem como isso deixou marcas terríveis no coração daquela geração, não é? E não faz muito tempo que esse sistema acabou, não é? Apenas 31 anos. O apartheid terminou em 94, quando Mandela tornou-se o presidente da nação, mas durante todos os anos anteriores a isto, havia uma segregação muito grande. Os negros eram tratados como uma classe de segunda categoria, não é? Não tinham direito de cidadão naquele país, não frequentavam todos os lugares, não andavam em transportes públicos, não é? E ainda hoje a gente vê a sequela do que aconteceu naquele período, não é? Não é fácil. Os irmãos, para terem uma ideia, existe ali próximo à sede, eu não sei se eu mostrei esse templo ao pastor Aldir, eu não lembro, não é? Existe um templo, irmãos, lá, presbiteriano. Entenda uma coisa, não tem esse templo aqui? Imagina esse templo aqui agora e outro templo aqui atrás, do mesmo tamanho, da mesma dimensão, não é? Aí atrás, não é? Fundo com fundo. Então são duas igrejas, a mesma igreja, mas com 2 templos. Por quê? Porque um é para os negros e o outro é para os brancos. Isso é fácil? Isso não é fácil, não é? Isso é uma barreira muito grande para o evangelho. Existem pastores ali sul-africanos que eles dizem que negro não tem alma, não é? Isso ninguém me contou, eu ouvi, eu sei, é coisa séria, não é, irmãos? Não é? Alguns dizem que se o negro for para o céu é porque lá tem uma favela no céu. Imagine, irmãos, uma igreja pregando uma coisa dessa, não é? Então, orem, não é? Intercedam, clamem a Deus para que essa barreira seja quebrada. Jesus derramou o mesmo sangue por mim, negro, por você, branco, por mulato, por castanho. É assim ou não? O sangue foi um só, o preço foi um só, aleluia.
Com Jesus não tem distinção, irmãos. Ele derramou o sangue lá na cruz do Calvário e disse: todo aquele que crê, 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 é-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então orem para que esta barreira, irmão, seja quebrada, não é? E não é fácil, porque está entranhado na alma, não é? É algo que só Deus mesmo pode acessar, mas ele já disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta, aleluia, de discernir intenções do coração, e ela penetra até a divisão da alma e da medula. Então, esta é a palavra que Deus tem usado como ferramenta para derrubar, para destruir esta barreira. E eu creio, irmãos, eu acredito com toda a minha alma que um dia veremos a África do Sul liberta desse sentimento diabólico para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem diz amém por isto, amados? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então orem por nós, porque não é, a obra é desafiadora, mas o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém, meus irmãos? Nós temos o templo sede da missão, não é? Nós temos mais um trabalho a 30 quilômetros que é chamado de Ramba Evangeli. É em Zulu, que significa avança evangelho, não é? Fica na comunidade de Tocosa, é uma comunidade próxima ali de Joanesburgo, em outra cidade, na cidade de Alberton, e ali está lotado o evangelista Alberto Moreira, que é um português de Portugal, que criou-se na França, veio para a África do Sul, casou-se com uma moçambicana, se converteu na nossa igreja e agora é ministro lá do Evangelho. Amém, amados? Imagina a situação, não é? E aí tem uma outra igreja lá que é Palm Ridge, que é uma outra comunidade, está o presbítero, irmão Carlos, não é? Nós temos ligado ali a sede ao Ramba, uma outra congregação que é nova, recente, de Mountain City, está ganhando forma ali esse trabalho. Uma extensão também em Moçambique, na capital, em Maputo, não é? Então, os irmãos vejam que é uma obra que está avançando, não é? A dinâmica não é como aqui no Brasil, porque tem esse limitador da língua, não é? Muitos estrangeiros, muita dificuldade de formação de obreiro. Às vezes se investe em uma vida e aquela vida, quando já está quase próxima, perto de ser usada, pastor, tem que se mudar, não é? Aí vai para o país e volta. É muito difícil, irmãos, mas Deus tem sido fiel e tem sido bondoso. Amém, amados? E o nome dele tem sido glorificado. Amém? Isso é o mais importante, não é? Vidas têm sido libertas e nós temos entendido que Deus tem feito coisas grandes para a glória do nome dele. Eu queria, irmãos, não é? Sem perca de tempo, pedir à igreja que abrisse comigo a Bíblia, por favor. Não é? Esse é o primeiro culto que eu participo, depois que chegamos a semana passada, na quinta-feira, porque na sexta tinha um casamento de uma sobrinha nossa, e o pastor autorizou que viéssemos. Nesta quinta-feira agora vai ter o casamento da filha do pastor Moisés, não é? E a gente já veio para esses casamentos e vai ficar para a escola, não é? E esse é o primeiro culto que eu participo depois que cheguei aqui na África, aqui no Brasil. E os irmãos tenham paciência com a gente, irmãos, porque assim, não é? Na África, o culto não é como aqui, é tudo diferente, não é isso, pastor? Não é? E a gente está no trabalho, não é? Há tantos anos, com os mesmos irmãos, não é? E a gente acaba criando um outro perfil, não é? Então, eu não sou pregador. Amém, meus irmãos? Tenham paciência, eu vou trazer uma palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai falar conosco aqui nesta noite. Eu quero trazer uma palavra de fé para o seu coração aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? Esta palavra Deus colocou no meu coração no dia 31 de dezembro do ano passado, na virada do ano. E eu acredito que hoje aqui, neste culto de doutrina, um culto especial com um caráter missionário, Deus quer falar com a sua vida, com o seu coração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos de número 103. Vamos ler o verso 2 e o verso 14. Salmos
103, verso 2 e o 14. Amém? Salmo 103, verso 12, 2 e o 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Verso 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amém? No final do ano passado, no culto da virada, Deus falou fortemente ao meu coração que 2025 seria um ano que Deus traria à memória. Os irmãos entenderam? Amém? Deus traria à memória. E esta palavra, eu disse à igreja que era uma palavra de fé. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para aqueles que creem. Porque o crente, ele vive por quê? Por fé. Jesus alertou de que os dias que precederiam a sua volta seriam dias difíceis. E uma das dificuldades que a igreja iria enfrentar seria justamente o esfriar da fé. Jesus fez uma pergunta. Jesus, o autor e consumador da fé, fez uma pergunta. Ele disse: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Veja a preocupação de Jesus, não é? Os irmãos entendem? Jesus, o autor e consumador da fé, ele se preocupou de como estaria a nossa fé quando ele viesse nos buscar. Porque o inimigo de nossas almas tem feito muitas coisas para tentar roubar a fé dos crentes. Jesus disse assim: Pedro, tu não sabes, mas eu quero te dizer algo. Porque Pedro, ele pensava, irmãos, que estava preparado, não foi assim? Pedro pensava que estava forte o suficiente para resistir todos os embates e dificuldades da vida. E ele disse: Jesus, tu não vai morrer não, eu vou no teu lugar. Não é? E Jesus chamou Pedro assim em off e disse: Pedro, eu quero te dizer algo. O diabo, ele pediu ao Pai para se andar contigo, como se faz com trigo, peneirar você. Ele pediu ao Pai para fazer contigo semelhante ao que ele fez com Jó. Aí Jesus falou assim: mas eu roguei ao Pai, eu intercedi por ti. Aleluia. Aí veja por que foi que Jesus rogou ao Pai por Pedro. Ele disse: porque para que a tua fé não desfaleça. Então veja, irmãos, que Deus nos conhece. Eu queria pedir permissão, pastor Aldir, e pedir que os irmãos, façam isso, por favor, irmãos, me permita pedir essa participação aqui. Olhe para o seu vizinho de banco, olhe para alguém perto de você, uma moça, faça isso com outra moça, um jovem com outro jovem, uma irmã com um irmão com outro irmão, e diga assim para ele: Deus te conhece. Aleluia. Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe os nossos limites. Não é à toa e não foi coincidência que o autor do Salmo 103, ele diz aqui: Deus, ele lembra-se que nós somos pó. Aleluia, glória a Deus. E nessa lembrança de Deus, ele sabe exatamente a dose, a intensidade, a forma como ele age, como ele cobra, como ele aperta,
Glória ao nome do Senhor Jesus, como Ele abate, não é? Veja, quando Deus vem para abater alguém, Ele faz isso de uma forma pedagógica, não faz para matar, é para ensinar. Amém, meus irmãos? Então Deus nunca vai abater, nunca vai corrigir, nunca vai apertar para matar ninguém, é para ensinar. E Ele sabe o limite, Ele sabe até onde vai. Aqui eu estou vendo ali o baixista, está aqui a guitarra, não é verdade? Quem não entende, quem é uma criança inexperiente assim, ou é muito medroso, que está perto de alguém afinando ali a guitarra, afinando o baixo, né? Fica temeroso, fica ali meio que cismado, porque ele pensa, essa corda pode partir, sim ou não? Mas o músico que é experiente sabe que ele não vai partir a corda, ele está ali procurando o tom certo, a nota certa, é assim ou não é? E ele vai ali, olha, vai apertando, até chegar na tonalidade correta, aleluia. Deus faz assim com o crente, não é? Ele vai apertando, vai corrigindo, sempre na intenção de nos trazer a tonalidade que Ele quer que nós estejamos. Amém, meus irmãos? Ele nunca faz para matar. E também não exalta para matar, para estragar a pessoa, irmãos, porque Deus sabe o limite. Quando Deus vem para exaltar alguém também, Ele sabe, eu posso ir até aqui. Se eu passar daqui, eu estrago. É assim ou não é? Se eu passar daqui, a coisa vai ficar difícil. Deus sabe como trabalhar conosco, irmãos. Ele sabe o tipo de barro que a gente é. Ele sabe o material de cada crente aqui nesta noite, nesse culto. Ele sabe o que você pensou quando acordou pela manhã. Ele sabe como foi o teu dia. Ele sabe como você chegou aqui neste culto. Deus sabe de tudo ao nosso respeito. E Ele, irmãos, nesta noite, pela fé eu digo a cada um de nós que Ele nos trouxe aqui para dizer, eu marquei um encontro com a tua alma para dizer que eu lembrei de você. Aleluia, eu lembrei de você. Diga isso aí, fale para o seu irmão, eu lembrei de você. Diga, aleluia, Deus lembrou de você. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Quem crê nisso aqui nesta noite? Aleluia, Deus trouxe você aqui nesta noite, neste culto, porque Ele lembrou de você. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A lembrança de Deus não é apenas uma lembrança, irmãos, não é no sentido negativo da nossa estrutura, não apenas para lembrar que somos pó, não, mas Deus, Ele lembra-se de nós também, para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Quem diz amém por isto, amados? Aleluia, veja que o salmista disse no verso 2, bendize então, ó minha alma, ao Senhor, aleluia, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deus lhe trouxe aqui neste culto para lhe dar benefícios e fazer com que a sua alma não se esqueça de que Ele é bom e bom em todo tempo. Aleluia. Lá em África do Sul a gente diz assim, God is good. The church, a igreja responde all the time. Traduzindo, Deus é bom. A igreja fala todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Então Deus é bom em todo tempo. Quando estamos na montanha, Deus é bom. Quando estamos no vale, Deus é bom. Quando a noite é escura, Deus é bom. Quando o sol está brilhando, Deus é bom. Gozando de saúde, Deus é bom. Na enfermidade, Deus é bom. Aleluia. Com a porta aberta, na abundância, tudo bem, Deus é bom. A porta fechada, na faltura, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Diga aí, Deus é bom, meu irmão. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Deus me impulsiona a dizer a você que Ele é bom. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E porque Ele é bom, Ele vai lhe dar um benefício nesta noite, para você não se esquecer disto. Eu estou aqui com os dois pés no chão e os dois olhos abertos. Aleluia. Deus vai lhe dar um benefício aqui nesta noite. E você vai bendizer ao Senhor. E você vai convidar a sua alma a dizer, bendize a minha alma. Aleluia. 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 Deus não é injusto. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer, meu filho, vale a pena servir a esse Deus, porque esse Deus é fiel.
Esse Deus é justo. Aleluia. Há pessoas que trabalham para o homem e são muito dedicadas. Há funcionários exemplares, irmãos. Funcionários dedicados, que não tiram uma férias, não é verdade, né? Que trabalham 24/7, não é verdade? É todo dia ali, chega cedo, é o último que sai, e é dedicado para o homem, e o homem às vezes é tão injusto. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes não dá os direitos, não é? As férias. Não paga hora extra. É assim ou não é? Aleluia. Mas Deus não. Minha mãe dizia: cada passo que você dá da sua casa até o tempo é registrado no livro das crônicas. Deus não quer dever nada a ninguém. Tudo registrado. Aleluia. Aí os escritores Hebreus, olha o que diz aí Hebreus capítulo 6, versículo 10. Como é que diz? Hebreus 6:10. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha como é que diz a palavra de Deus. Porque Deus não é injusto para o que, irmãos? Se esquecer. Aleluia. Eu dou o teu pai, Deus, o teu amigo te trouxe aqui nesta noite para dizer: filho, filha, descansa teu coração, eu estou lembrado. O diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. Ele estava tentando lhe convencer que Deus havia esquecido. Mas Deus lhe trouxe aqui nesta noite para dizer: eu estou lembrado. Eu me lembro. Eu não sou injusto. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus, irmãos, nessa justiça, a Bíblia diz que ele lembrou-se de uma mulher chamada Ana. Não precisa entrar em detalhes, porque nós conhecemos muito bem a história dessa mulher. Sofria, irmãos, dioturnamente, humilhada pela sua rival, pela sua inimiga Penina. E Deus foi quem fechou a madre de Ana. Eu falei aqui no início que Deus não prova ninguém para matar. Deus conhece a sua estrutura. Tem crente aqui, pastor, que chegou nesse culto dizendo: Senhor, eu estou no limite. Eu não suporto mais. Até quando, Senhor? E eu aprendi há anos atrás com o pastor Jefferson, aleluia, pastor. Ele dizia o seguinte, que quando o crente aqui na terra diz: eu não suporto mais, Senhor, até quando, Deus? Deus no céu escuta assim: eu não aprendi ainda. Aleluia, glória a Deus, porque Deus sabe o teu limite. Deus sabe até onde você suporta. Quem diz amém por isto, amado? Aí ele decidiu pegar a chavezinha assim, ó, foi lá no ventre de Ana e fechou. Aí Ana ficou sofrendo, mas chorava, orava, clamava. E Deus deixou a madre fechada. E, irmãos, para complicar a situação, tem coisa que a gente não entende. Aí ele fecha de Ana e abre de Penina. Que coisa é essa, irmãos? Tem como entender um negócio desse? Hein? Imagine, irmãos, o crente fiel, o crente que ora, o crente que canta, o crente que evangeliza, o crente que adora, o crente que vem para a igreja, que dá dízimo, que dá oferta, que glorifica
glorifica a Deus, aí ele fecha a porta, ele bota na prova, e agora o inimigo, o perseguidor, o rival que não crê, que não ora, que não canta, que não adora, que não dá aleluia, que não vem para o culto, começa a prosperar, frutificar, florescer. Quem olha de longe fala: o que é que está acontecendo aí? Onde é que está teu Deus? Na verdade, teu Deus é injusto, teu Deus se esqueceu de você. Não, diga aí: ele não esqueceu de mim. Diga comigo: ele não esqueceu de mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que um dia Ana estava no lugar certo. Ela veio para o templo. E olha, irmãos, para vir para o templo no meio de uma prova dessa, só com o nome que ela tinha, Ana. Que o nome Ana significa cheio de graça, não é? Agraciada. Aleluia. Porque tem coisa que para a gente enfrentar só pela graça de Deus. Você crê que Deus vai lhe dar graça aqui nesta noite? Quem crê nisso aqui, irmãos? Você crê nisso? Você crê? Você crê? Me permita, pastor Aldir, me permita. Meus irmãos, em nome de Jesus, a igreja aqui, um irmão faça isso com outro irmão. Faça isso. Uma irmã faça isso com outra irmã. Um jovem com outra jovem, né? Diga assim: olha, recebe graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia, graça. 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 Você não vai parar, não. Tudo que o diabo quer é fechar a tua boca, Ana. Tudo que o diabo quer é fazer com que você perca este ânimo de glorificar, de dizer que ele é grande, que ele é bom, que ele faz, que ele é. Que ele pode, aleluia. Ele está usando penina para tentar tirar a tua alegria. Ele está usando penina para tentar tirar a tua paz. Ele está usando penina para tentar tirar a tua tranquilidade, para roubar a tua fé. Mas sabe, Deus trouxe você aqui nesta noite para dar uma injeção de ânimo na tua alma, para dizer: filha, eu lembro de você. Eu não esqueci não, viu? Eu estou contigo, aleluia. E você vai sair daqui glorificando, cantando, louvando, dizendo aleluia. Que diz amém por isto, amados? Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Recebe força aqui nesta noite, Ana. Recebe graça aqui nesta noite. Recebe um abraço na tua alma, em nome de Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, que Ana no templo, adorando, orando, buscando a Deus, aleluia, ela recebe uma palavra de Eli, e ele diz assim: minha filha, que seja feito conforme a tua petição, que o Senhor conceda aquilo que você veio aqui pedir. E diz a Bíblia, irmãos, que com um ano batido, Deus lembrou-se de Ana. Se você ler na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, diz a Bíblia: e Deus lembrou-se de Ana, aleluia, e visitou Ana, e Ana engravidou, e Ana teve um filho. Que diz amém por isto, irmãos? Deus lembrou de Ana, e Ele vai lembrar também de você. Quem diz amém por isso? Aleluia. Deus visitou Ana e está nos visitando aqui nesta noite, aleluia. A Bíblia nos mostra, irmãos, em 2 Samuel capítulo 9, versículos de 1 até o 7, que Deus, Ele se lembrou de Mefibosete, irmãos. Isso aqui é tremendo, irmãos. A Bíblia nos mostra que Deus fez algo extraordinário na vida deste servo seu. 2 Samuel capítulo 9, irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja a esse texto. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que se lhe faça bem por amor de Jonatas. Versículo 2: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, aleluia: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Versículo 3: e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleluia. Olha, irmãos, isso aqui é tão difícil.
Não é verdade? Isso aqui mostra a realidade do mundo, da vida que nós vivemos. Deus está abrindo aqui uma oportunidade para abençoar Mefibosete, irmãos. E Deus traz à memória de Davi uma promessa, um pacto que ele havia feito com seu amigo, né? Aquele amigo íntimo, Jonatas, filho de Saul. E Davi diz assim: olha, tem alguém ainda da linhagem de Saul? Eu quero abençoá-lo, eu quero cumprir uma promessa que fiz a meu irmão Jonatas. E diz a Bíblia, irmãos, que Ziba veio e diz: olha, tem um ainda, não é? Mefibosete, mas ele, não é, é aleijado de ambas as pernas. Isso aqui parece uma informação gratuita, mas observe, irmãos, que a tradição dizia que um aleijado não podia sentar na mesa do rei. Ele diz: olha, rei, tem alguém aqui ainda, mas ele está impossibilitado pela tradição de sentar na tua mesa. Tem alguém aqui ainda, mas ele não pode participar porque ele tem um defeito. Tem alguém aqui ainda, mas olha, pelas características dele, ele não pode jamais participar da bênção que você tem no seu coração. Mas quem foi que disse que Deus se limita às limitações humanas, irmãos? Não, 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 não. Deus, quando te escolheu, Ele já sabia quem você era. Deus não se surpreende, irmãos. Permita-me, pastor Aldir, falar algo aqui nesta noite. Deus não se decepciona com ninguém. Eu posso me decepcionar com o irmão, porque eu sou ser humano, eu sou falho, sou limitado, sou mortal. Eu posso olhar para o irmão e criar uma expectativa. Eu posso olhar para o irmão e criar uma ideia equivocada. E de repente o irmão não atende a minha expectativa. Os irmãos me entendem? E aquilo me frustra, eu fico decepcionado. Mas Deus não. Quando Deus olhou para você, Ele sabia quem você era. Aleluia. E você pensa que, aleluia, Ziba não foi lá não? E disse: olha, mas ele é aleijado de ambas as pernas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê que Deus vai tirar as dificuldades, as limitações? Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai criar circunstâncias para te abençoar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estou trazendo esta palavra de fé porque eu creio que Deus é poderoso para fazer isso em nossos dias, em nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está aqui, Mefibosete. Você tem limitações humanas. Você nasceu com isso, não é culpa sua. Você não pediu para ser assim. Você nasceu desse jeito. Você lida com frustrações e diz: Deus, por quê, Senhor? Por que, Deus? Mas Ele trouxe você aqui nesta noite para dizer: olha, eu não me preocupo com tuas limitações, porque eu te conheço, foi eu que te fiz. Aleluia. E eu sou poderoso para cumprir aquilo que eu falei na tua vida. Eu sou poderoso para trazer você ao lugar que eu preparei para a tua vida. Em nome de Jesus, creia, Mefibosete, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aí Davi pergunta assim: onde é que ele está? É onde ele está. Aí a situação piora. O aleijado de ambas as pernas estava numa cidade chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento. E permita-me parafrasear, pastor Aldir. Aqui hoje no Cabo tem crentes que estão não em Lodebar, pastor. Aqui tem crente que está em Lodebu. Sabe o que é Lodebu? É a quarta cidade depois de Lodebar. Você chega em Lodebar, anda 100 quilômetros, dobra à esquerda, Lodebé.
Mais 100 quilômetros, pega a esquerda. Lodebi. Aleluia. Mais 100 quilômetros. Lodebó. Quando se perde, Lodebu. Davi disse assim: prepare a carruagem. Prepara a comitiva. Vamos lá. Lodebar, terra do esquecimento, que não recebia ninguém. De repente amanhece o dia com a carruagem real. A comitiva do rei entrando na cidade. Já pensou no alvoroço, pastor? Corre, corre, o que é que está acontecendo? O que é que houve? O que é isso aqui? O que é isso? O rei, misericórdia. E o rei vai para onde? Vai para onde? O que é que está acontecendo aqui na cidade? A carruagem real, a comitiva real entrando lá em Lodebar. Aonde é a casa? De quem? A minha? Não. Mefibosete, o aleijado. Oh. Deus lembrou-se de Mefibosete. Aleluia. Aleluia. Deus lembrou-se de Mardoqueu. Cheio do Yasui. Remio Hayadasui. Esté capítulo 6, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Esté capítulo 6. Aleluia. 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 Rereiodogia shomastui. Erebedeiodogi revigadastui. Versículo 1 diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro. Eu estou lendo aqui a NAA. Veja o que diz a palavra de Deus. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis. Presta atenção nessa palavra. Dos feitos memoráveis. Memória, lembrança. Que foi lido diante do rei. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Às vezes o diabo tenta nos convencer que o que estamos fazendo certo é inútil, é em vão. Às vezes o diabo tenta convencer os crentes de por que estás fazendo isto? Por que ainda continuas? Lembra da mulher de Jó? Lembra? Qual foi o argumento daquela mulher? Ela chega no ouvido de Jó e faz: tu ainda retens a tua integridade. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para com isso. Olha, pastor Aldir, me permita, pastor. Eu digo isso com temor e tremor do coração. Estamos vivendo um tempo, pastor, que muitos crentes estão perdendo a integridade, o temor, o respeito. Sabe? Eles estão fazendo por fazer. Não há mais aquele amor, aquela devoção, porque o diabo tem entrado sutilmente nos corações e tentado convencer a muitos que não vale a pena. Não vale a pena ser fiel. Não vale a pena ser íntegro. Não vale a pena ser leal. Tudo hoje se faz com segundas intenções, com propósitos. Aleluia. 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 Mardoqueu havia salvo a vida do rei. Os meus me entendem? O rei só estava vivo naquele dia porque Mardoqueu salvou a vida dele. Estavam atentando contra a vida do rei. Mardoqueu ouviu.
fez o rei notório, fez saber ao rei o que estava acontecendo. O rei escapou daquela trama maligna e sobreviveu. Aí pergunto à igreja, o que aconteceu para ele? Qual recompensa ele recebeu? Nenhuma. Aleluia, porque a vida não é justa, mas Deus é. Aleluia, vou repetir, este mundo é injusto, mas nós servimos a um Deus justo e fiel. Mardoqueu salvou a vida do rei e, em recompensa, ele está agora lá na porta do castelo, esquecido, banhado em cinzas, jejuando e clamando para não morrer, porque o inimigo, Amã, estava tramando contra ele e a sua linhagem. Aleluia. Mas o texto diz, naquela noite o rei não pôde dormir, porque o Deus que você serve, o Deus dessa igreja, tem acesso a lugares que você não tem. Deus tem a chave, Ele entra em lugares que você não entra. Aleluia. Deus tem caneta que assina documentos que você não assina. Ele tirou o sono do rei e o rei não pôde dormir, porque quem dá sono é Deus. Você consegue ver o rei batendo na cama de um lado para o outro? E Deus disse, você hoje não dorme. Aí ele teve a ideia, traga os livros das crônicas, dos feitos memoráveis. Olhe para o seu vizinho de banco aí, por favor. Diga assim para o seu vizinho, tenha cuidado com o que você está fazendo. Foi tão fraquinho, diga mais forte e bonito. Diga assim, diga, tenha cuidado com os seus feitos. Viu? Porque Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo, e vai chegar o dia que o livro das crônicas será aberto, e os feitos memoráveis virão à tona. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aí o rei disse assim, olha só, era para eu estar morto, era para eu ter morrido. Alguém tramou contra a minha vida, e este homem aqui, Mardoqueu, salvou a minha vida. Aí eu entendo que Deus visita o coração do rei com um sentimento de gratidão, e ele pergunta, o que foi feito a este homem? O que fizeram para ele? Ele salvou a minha vida. Eu disse, não, rei, ninguém fez nada para ele. Ele está no ostracismo, está lá esquecido. Aí o rei pergunta, e o que é que se faz? Aleluia, com o homem cuja presença o rei se agrada honrar. Aí diz a Bíblia que nesse momento Amã está entrando no palácio, irmãos. Deus sabe trabalhar. Diga ao seu vizinho, diga, Deus sabe trabalhar. Diga isso, diga, Deus sabe trabalhar. Em nome de Jesus, meu irmão, continue dando seu testemunho naquela empresa, naquela escola, naquele lugar, na sua família. Não perca a paciência, não. Não perca a sua integridade, não. Amém, amém. Continue glorificando a Deus com sua atitude, com seu caráter. Deus tem o tempo certo de trabalhar. Deus tem a hora certa de agir. Deus sabe, irmãos, como marcar encontros. O relógio de Deus é perfeito. Aleluia. Deus nem se adianta, nem se atrasa. Deus faz tudo na hora certa, irmão. Amã está entrando, e quando ele entra, o rei diz, Amã, meu querido, você chegou na hora certa. Me diga uma coisa, o que é que se faz com o homem cuja presença o rei se agrada a honrar? Aí Amã pensou, quem é esse homem? Sou eu. Aleluia. Olha, meu rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor, faça assim. Oh, que Deus tremendo.
Deixa eu liberar uma palavra profética aqui para você em nome de Jesus. Amém? Você crê que Deus vai usar, olha só, Deus vai usar aquele que queria te matar para desenhar o plano da tua bênção? Quem crê nisso aqui? Você crê nisso? Deus é terrível. Não brinque com Deus. Aleluia. Rei, pega a tua roupa, coloca nesse homem. Rei, pega o teu anel, coloca no dedo dele. Rei, pega o teu cavalo e coloca ele no teu cavalo, rei. Pega a tua coroa, rei, e coloca lá também tua coroa, rei. Olha, rei, pega um príncipe aí e manda sair gritando aqui na cidade. Esse é o homem cuja presença o rei se agrada honrar. Esse é o homem. O rei disse: que ideia boa, mãe. Eu vou fazer exatamente como você está dizendo, amor. E olha, para que não se perca nenhum detalhe, ninguém melhor do que você para fazer isso. Sabe quem é Mardoqueu? Quem? Mardoqueu, conhece ele? Mardoqueu, rei? Sim, sabe quem é? Sei. Ele está lá na porta. Vai lá. Vem cá. Olha, está aqui meu anel. Está aqui minha coroa. Está aqui minha veste. Está aqui o cavalo. Pegue ele e coloca no cavalo. Bota minha roupa nele. Bota meu anel no dedo dele. Bota a coroa lá. Pegue na rédea e dê uma volta aqui no palácio, gritando bem alto: esse é o homem cuja presença o rei se agrada honrar. Agora escuta só uma coisa. Escuta, Deus é tremendo. Eu estava lá na África com o pastor Aldi. Aí eu brinquei com o pastor assim, com todo respeito. Eu disse: pastor, esse terno dá em mim não, pastor, não foi? Ele disse: não, mano, não dá não é você não. Eu querendo filar o terno do pastor Aldi, né? Mas não dava, entendeu, irmãos? Mas veja como Deus é. Veja como Deus é. Olha só. Amã mediu o pescoço de Mardoqueu. E mandou preparar a forca. Mas ele não sabia que o colarinho de Mardoqueu era a mesma medida dele. É por isso que Deus diz a mim e a você: tenha cuidado com seus feitos. Cuide
brinde com seus feitos, porque são memoráveis. Às vezes, como crentes, perdemos o temor e projetamos e maquinamos o fim, a derrota, a morte, a destruição de um próximo, de um irmão, de um amigo, e Deus no céu está vendo. Aí quando Mardoqueu recebeu a bênção de Deus, que Amã passeou com ele, aí Deus agora falou assim: vem cá, agora o que você preparou para ele, porque o que você preparou para você, eu dei para ele. Mas o que você preparou para ele, eu vou dar para você. Eu quero terminar, pastor, eu já estou terminando. Mas diga para o seu irmão, diga: cuidado com o que você planeja contra mim. Diga para ele, diga, irmãos, faça isso em nome de Jesus. Tenhamos liberdade, amém? Estamos na casa do nosso Pai, do nosso Deus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: cuidado com o que você planeja contra mim. Cuidado. Deus não dorme. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, isso ele também ceifará. Eu quero terminar aqui, irmãos, dar um pulo para o final. Mas escuta uma coisa. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte: quem vai lembrar e quem vai fazer na sua vida é Deus. Amém? Eu vou repetir. Quem vai lembrar e quem vai fazer na sua vida é Deus. Amém? Rapidinho, abre a sua Bíblia. A gente lê o versículo e eu me sento. Olha só, Gênesis 40. Estamos juntos? Gênesis 40. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 40. Estamos juntos? Versículos, vamos ler alguns versículos aqui. Versículos 12 ao 14, depois o 20 ao 23. Olha só. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Estamos juntos, irmãos? Porém, 14, estamos juntos? O que é que ele falou para o copeiro? Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e folga-te, que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Deus usou José, deu a interpretação do sonho. Ele falou para o copeiro, falou para o padeiro, não é? Aí ele diz assim: o padeiro vai morrer, não interessa, mas o copeiro, por favor, quando você estiver lá na frente do rei, lembra de mim.
Aleluia. José era inteligente, né, pastor? 20 e 23. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. 23. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Aqui é que vem a frustração, né? É quando depositamos a esperança, a confiança. É ou não é? Hã? Eita, o copeiro vai dar jeito. O copeiro vai lembrar de mim. O copeiro, amém? Mas o copeiro se esqueceu. Aleluia. Capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, você não vai ser interrompido no meio do processo, vai ser o processo inteiro. Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Aleluia. Versículo 8 e 9, estamos juntos? E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Versículo 9. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Aleluia. Meu rei, me perdoe, mas eu cometi um pecado. Foi que houve, eu esqueci de um homem que me abençoou. Mas não foi ele esquecer não, porque Deus fez ele esquecer. Foi Deus que criou agora a situação. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar aqui algo para os irmãos aqui. Olha só, escuta aqui uma coisa. Escuta aqui uma coisa. Olha, se o copeiro, preste atenção nisso aqui. Se o copeiro tivesse lembrado de José e falado com Faraó, estamos juntos? Sabe o que ia acontecer? No mínimo, Faraó ia dizer assim: quer que ele trabalhe com você aqui, na copa, na cozinha? Aí ele dizia: eu quero, rei, quero a bênção. Tira ele de lá, né? Ele falou: lembra-te de mim para me tirar dessa situação. Sim ou não? Eu estou aqui no cárcere, então lembra de mim lá com o rei para dar um jeitinho. Aí o rei dizia: você quer ele aqui lhe ajudando? Ele: quer o rei. Aí José ia subir para ser ajudeiro do copeiro. Sim ou não? Aí Deus fez o copeiro se esquecer. 2 anos inteiros, Deus cria a situação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê que Deus aqui no Cabo, pastor, vai criar situação nessa cidade? Deus vai interferir, escute, no executivo dessa cidade, no legislativo dessa cidade, no judiciário dessa cidade, para criar situação onde não tem, para abençoar crente e abençoar a igreja, abençoar crente. Se prepare para ver Deus criando situação do nada, porque Ele é Deus poderoso e é fiel, e Ele pode. Aleluia, glória a Deus. Chama ninguém. Quem? Rei, eu pequei, porque tinha lá no cárcere um homem, que eu tive um sonho,
E ele me contou. E assim como ele contou, aconteceu comigo e com o padeiro. Aí o rei disse: manda chamá-lo. Chegou o tempo. Aleluia. Se barbeou, se ajeitou todinho e subiu. Chegou lá, ouviu, Deus deu a interpretação. Ele disse: é assim, 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 faça assim, assim, assim. E o rei olhando para ele, ele disse: olha, escolha um homem assim, assim. Aí ele disse: onde eu vou encontrar esse homem aqui no reino? Onde? Que tenha o Espírito dos deuses assim. Aleluia. Toma aqui meu anel, José. Bota no dedo. José, vem cá, na frente do Egito. Olha, está vendo aqui esse moço? Acabou de sair do cárcere, mas agora tornou-se governador do Egito. Ele só é maior do... eu só sou maior do que ele no trono. Quando eu estiver no trono, sou maior do que ele. Mas quando eu me levantar, que estiver com ele, lado a lado, vai ser igual. Só Deus faz isso, pastor. Um escravo esquecido. Só Deus faz isso. Agora, para terminar, como eu falei que estou terminando aqui agora, amém? Pule lá, dê um pulo lá para o 41, 50, 52. Estamos juntos, irmãos? Termina aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 50, 51. Diz assim, olha. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de 51. Estamos juntos? E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. 52. Aleluia. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Eu termino aqui e me sento. Escute. Quando Deus lembrar de você, está me ouvindo? Está me ouvindo? Quando Deus lembrar de você, você nunca mais vai lembrar das suas lutas. Quando Deus lembrar de você, nunca mais você vai lembrar da sua tribulação, da sua prova. Porque essa prova, Deus está te ensinando, está trabalhando em você. Quem diz amém por isto, irmãos? Aleluia. E quando Ele cumprir na tua vida, você vai se esquecer completamente dos momentos difíceis, porque Ele é grande. Pegue na mão do seu irmão assim. Eu concluo com esta palavra. Pegue aí, moça, na mão da sua amiga, da sua irmã. Você não sabe o que é que seu irmão está passando, enfrentando, as lutas, as dores. Diga assim para o seu irmão: Efraim vai nascer. Diga para o seu irmão, diga: Efraim vai nascer. Todo mundo quer Efraim. Todo mundo quer prosperar na terra da aflição. Mas escute, diga assim para o seu vizinho: mas antes de Efraim, Manassés tem que nascer. Fecha comigo os teus olhos. Onde você está? Onde você está? Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados. Aleluia. Converse com Deus agora. Conte a Ele a sua história. Conte a Ele a sua aflição. Conte a Ele a sua dor, a sua angústia. Conte a Ele a sua decepção.
a sua frustração. Conte a ele, converse com ele agora. Ele está aqui. O seu amigo fiel e verdadeiro está aqui nesta noite. Ele está falando com a tua alma, abraçando o teu coração. Conta a ele, abre, desabafa com ele aí agora. E ele diz assim a ti: filho, filha, eu estou aqui porque eu lembrei de ti. E eu te trouxe aqui nesta noite para abraçar a tua alma com graça, com fé, com esperança, com força. E você não vai parar, você não vai desistir. Porque no tempo certo, na hora certa, as promessas vão se cumprir na tua vida, as portas vão se abrir. E sabe, Deus marcou este encontro contigo porque antes que Efraim nasça na tua vida, Ele precisa te ajudar a dar luz a Manassés. Deus te trouxe aqui porque Ele lembrou-se de ti, mas Ele quer que você se esqueça de algo que te traz dor na alma, amargura de espírito. Em nome de Jesus, recebe bálsamo na tua alma agora. Em nome de Jesus, recebe um toque de Deus na tua alma, aqui neste culto. Amigo Espírito Santo de Deus, eu vim a ti aqui, Senhor, mas agora é contigo, amigo. Os teus filhos estão aqui em tua casa, Senhor. Eles ouviram a tua voz, tu falaste aos nossos corações. Tu és o Deus fiel e verdadeiro, tu és o Deus que estás vivo. Abraça a alma do teu filho agora, Senhor. Abraça a alma da tua filha agora, Senhor. Renova, Senhor, a força. Renova, Senhor, a fé, a esperança, Senhor. Faz com que esta palavra encontre um espaço especial nesta vida e que ela saia daqui, Senhor, robustecida, fortalecida, Senhor, alimentada para caminhar, Senhor, te servindo com alegria. Rio maneira da batalha da Síria. Eu te louvo, Senhor, porque tu és fiel, porque tu és bom em todo tempo, Senhor, em toda hora. A minha alma te bendiz e te engrandece, Senhor. Oh, amigo fiel e verdadeiro, eu concluo esta palavra declarando com a minha alma que tu és fiel em todo tempo, que em todo tempo tu és tão bom, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Uma vez mais, és fiel. És fiel em todo tempo. Aleluia! Glória a Deus. Em todo tempo